Há muitas coisas no mundo que não compreendemos completamente e possivelmente nunca compreenderemos. Uma dessas coisas são os oceanos, que ocupam mais de 3/4 do planeta. Pensemos nisso. Sabemos que os oceanos estão lá. Conhecemos algumas coisas sobre sua composição e tal, mas não sabemos realmente o que há neles. Se você pesquisar seriamente sobre quanto do oceano mapeamos, verá que é apenas cerca de 5%. Não é realmente um número grande e, como tal, ainda estamos aprendendo sobre as muito assustadoras criaturas que vivem lá embaixo e devemos nos alegrar por não serem anfíbias, só para constar. Com isso em mente, aqui estão 20 monstros marinhos aterrorizantes que realmente existem. Número 20. Anômala Carus. Para começar, vou fazer uma pequena trapaça, pois este não é realmente sobre uma criatura que existe, mas sim sobre uma que existiu. Estou falando de uma criatura antiga para iniciar as coisas, e não uma que você esperaria ser monstruosa com base em seu tamanho. O Anomalurus, como era chamado, era uma criatura que viveu em uma parte da pré-história que vai muito além do que você está pensando. Não era uma criatura da era dos dinossauros. Ao contrário, viveu bem antes, muito antes de certas espécies animais crescerem para tamanhos grandes. O mundo ainda estava meio que crescendo, e no período Cambriano, que foi há cerca de 500 milhões de anos atrás, um dos maiores predadores era o Anomalocaris, e ele tinha apenas cerca de 1 metro de comprimento. Isso deve lhe dar algum contexto sobre como o mundo era diferente naquela época. Se o predador ápice do oceano era uma criatura mal passando de 1 metro de comprimento. Alguns até pensam que a média dessa criatura era a metade disso. De qualquer forma, era seu formato corporal o único que ajudava a dominar a água. E alguns cientistas até disseram que poderia ser o primeiro predador ápice da história. Ele perseguia sua presa com abas ondulantes em seus lados e uma cauda grande em forma de leque, agarrando-os com braços espinhosos grandes e mordendo-os com uma boca quadrada alinhada com dentes, e rastreava-os com grandes olhos em hastes. Então sim, era o monstro original das profundezas e tecnicamente não temos nada como ele no mundo de hoje que conhecemos. De qualquer maneira, foi parte de uma história que devemos lembrar com carinho, se não por outra razão, porque foi um tempo em que os monstros eram pequenos, e nem todos eram tão pequenos quanto gostaríamos que fossem hoje em dia. Antes de continuarmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrever e clique no sino de notificações agora mesmo. Agora é hora do tópico de hoje. De acordo com certas pessoas na internet, a NASA parou de explorar o oceano depois de encontrar isto. E o que a NASA estava fazendo lá? Bem, há um contexto a ser fornecido. Veja, enquanto a NASA é toda sobre explorar o espaço, eles planejam cuidadosamente seus lançamentos para que, quando certas partes de seus ônibus espaciais, foguetes, satélites e outras coisas subam ao céu e depois caiam como parte do processo natural, eles então caiam no oceano, onde ninguém pode se machucar. Assim, relíquias incrivelmente importantes da história da NASA ainda estão no fundo do oceano agora, apenas esperando para serem encontradas. Eles não puderam encontrar os motores do Apollo 11 por décadas, até Jeff Bezos, de todas as pessoas, e encontrá-los. E esse cara tem toda a sorte e todo o dinheiro. De acordo com esta imagem, a NASA estava fazendo alguns mergulhos em águas profundas para algumas das peças que haviam perdido, quando se depararam com uma criatura como esta, ou algo assustador ao longo dessas linhas. Obviamente, esta imagem não é uma foto real do que aconteceu por razões óbvias, mas poderia a NASA, ou qualquer outra pessoa nesse caso, ter visto algo tão grande nos oceanos do nosso mundo? Bem, aqui é onde aquele toque divertido entra em jogo. Não é tão impossível quanto você pensaria. Primeiro de tudo, há muitas criaturas neste oceano que são de tamanho incrível. A baleia azul, por exemplo, tem cerca de 30 metros de comprimento. E há tubarões e outras baleias que podem medir de 6 a 24 metros, dependendo da sua espécie. Além disso, como observado, porque mapeamos apenas cerca de 5% do oceano, há lugares onde criaturas gigantes poderiam estar à espreita, e se você não sabe o que são, pode se inclinar a apontar e dizer, bem, isso é um monstro. Como sempre, você pode comentar abaixo. Nos deixe saber sua opinião em relação ao que acabei de mostrar na tela. Número 19. A arraia. Depois do que acabei de compartilhar com vocês sobre o último, pensei em apresentar um mais realista para a próxima entrada. Bem, enquanto alguns de vocês podem não pensar nas arraias como monstros, são criaturas com as quais você não quer brincar, a menos que queira uma farpa dentro do seu corpo. Começaremos com uma maneira pela qual as arraias são semelhantes a monstros. Elas têm corpos que poucas outras criaturas no oceano possuem. Possuem corpos achatados que se movem de maneiras muito únicas e quase voam pela água para se locomover.
o que inspirou muitas coisas, incluindo Pokémon e outros. Mas a maior arraia já capturada era uma arraia de água doce que tinha cerca de 4 metros de comprimento e pesava mais de 300 quilogramas. Isso é uma arraia realmente grande. A razão pela qual a maioria das pessoas diria que a espécie é monstruosa é por causa de suas caudas. A cauda é muitas vezes afiada, barbada ou serrilhada, dependendo da espécie, e são realmente boas em fincar onde querem. Isso é honestamente um dos maiores perigos. Não é como uma espada ou uma faca que corta em você, é uma punhalada literal que vai perfurar por dentro e causar alguns problemas extremos, dependendo de onde pode atingir. O fato de algumas dessas espécies de arraia terem veneno em suas caudas, bem, isso também não ajuda. Sem mencionar que às vezes gostam de residir em áreas de água doce e se esconder na lama do oceano, onde as pessoas podem acidentalmente pisar nelas e serem espetadas. Foi uma arraia que tirou a vida do lendário aventureiro selvagem e conservacionista Steve Irwin, pois sua cauda espetou diretamente nos espaços entre suas costelas e perfurou seu coração. Então, nunca deixe ninguém dizer que essas criaturas não podem ser mortais. Número 18. Caranguejo aracnídeo japonês. Admito plenamente que a próxima entrada não é monstruosa a ponto de poder te matar. Não tenho nem certeza de como o caranguejo aracnídeo japonês seria capaz de matar alguém, mas a razão pela qual ele está nesta lista é por ser a maior espécie de caranguejo do mundo em termos de comprimento. Não há uma razão real para isso acontecer. Pode parecer estranho à primeira vista, mas quando você compara o comprimento do caranguejo aracnídeo japonês com outros, realmente parece que este é o fora da curva. Os outros mega caranguejos que existem no mundo são o caranguejo de coco, que é um dos maiores por causa de seu volume e não comprimento, o que leva a perguntar: bem, quão grande é esse caranguejo em comprimento? O recorde estabelecido por eles é de 3 metros e 70 centímetros de uma ponta da pata à outra. Isso é importante de se notar, pois, se você olhar para o corpo central, não é realmente tão grande em comparação. No entanto, as patas têm um alcance realmente muito longo. Pode ser estranho e assustou os pescadores japoneses quando o viram pela primeira vez. De fato, quando o viram pela primeira vez, eles apelidaram a coisa de crabzilla, e não é difícil entender por que fariam essa distinção. Mas apesar de seu tamanho, dificilmente é a criatura mais agressiva do oceano. Na verdade, prefere-se misturar as profundezas para que os predadores não a encontrem e tem um exoesqueleto duro para tentar impedir que os predadores afundem seus dentes nela. No entanto, você não pode deixar de olhar para a coisa e dizer que é um monstro, porque literalmente não há outro caranguejo como ele. E não é diferente do que aconteceu quando o primeiro dragão de Komodo foi descoberto, porque é um lagarto, mas vai muito além de qualquer lagarto que você possa conhecer. Número 17. Peixe-bolha. Alguns podem argumentar que o peixe-bolha não é monstruoso por si só, mas sim um subproduto do que nós, humanos,